Bem, pessoal, estamos aqui dialogando com o chefe Renato, já com o doutor Marcelo, conforme foi anunciado. A gente teve a primeira entrevista do caso Davi Lucas, da cidade de Barreiros, foi que teve uma grande repercussão na imprensa estadual. E estou aqui no Bar Laúça, aqui no centro do Recife, no Bar Alfândega, onde o pessoal nos recebeu, nos recepcionou aqui. Agradecer imensamente ao Cazuza, que está nos brindando aqui por esse momento. E agradecer ao doutor Marcelo por essa oportunidade. Eu que agradeço porque está aqui expressando nesse momento que nós temos muita coisa para conversar. Com certeza. Clínico geral, dermatologista, está fazendo pós-graduação, 10 anos de experiência, um nome que se faz na cidade de Barreiros e de cidades circunvizinhas da Mata Sul pernambucana. Doutor Marcelo, como os momentos mais difíceis da vida, que a gente acompanhou, a família fez aquelas denúncias, a gente apurou como imprensa e a gente foi averiguar e cobrou do Ministério Público e das autoridades a resposta também da administração do hospital. Como é que soube tudo isso? Olha, o que me deixou muito transtornado foi a forma com que a internet levou o trabalho sério que você tem como repórter, né? E também o jurídico acabou de utilizar isso, né? O poder jurídico é muito criticado também, Barreiros, o doutor Thiago, o Júlio fizeram um trabalho brilhante nesse sentido de uma investigação límpida e correta, né? Foi parte da internet, né? Essa internet livre, quando o pessoal acha que a internet é uma terra sem lei. E acarretou um julgamento da minha pessoa, né? Um pré-julgamento, na verdade, e até uma condenação, né? Precipitada. Um fato que eu acho, eu sou sempre a favor de que os pais, qualquer pessoa que se sente lesado na saúde, principalmente quando se trata da sua vida, tem que procurar as autoridades para investigar, tem que procurar o delegado sempre tem boa vontade, o Ministério Público também, mas não julgar. E esse julgamento precipitado, ou seja, essa pré-condenação precipitada, colocou minha vida em risco. Naquela época eu sofri ameaças de morte, eu sofri ameaças de linchamento, o pessoal chegou a ameaçar até isso, infelizmente como menino que Deus tem, a mãe também, nós estávamos num momento muito sofrido, a gente reconhece isso, a perda no final foi não dá nem para mensurar, mas chegaram aí no hospital, naquele momento de passeata, protestar que eu também acho que é válido, mas aí pessoas infiltradas recebi muitas mensagens de ameaça, eu não falei nada para não falar mais a situação, respeitando muito da mãe, mas esse pré-condenamento pela internet, pela mídia que não tem caráter igual a sua, tem que demais tem, onde colocou minha vida em risco, minha família em risco, tudo eu fiquei afastado do serviço por medo. Eu não fui embora, vou ser sincero para você, de Barreiros e da região, porque eu tinha certeza da minha conduta e a justiça iria mostrar isso. Se eu fosse embora, eu automaticamente me condenaria como eu já estava sendo condenado. Mas, doutor, mas o senhor ele fala da saúde pública no Brasil. A gente vê casos, né, gente, não é só Barreiros especificamente, ele pode atuar em qualquer parte do Brasil e é vulnerável a alguma situação, até por ele sim, né, como acontece em muitos casos, a gente acompanha na internet. O que eu falo é o seguinte, o caos que foi se transformado é a saúde pública. A polícia como profissional, você não acha que falta algo que fala isso? Sim. Pode pedir a sua pergunta. Olha, a nível nacional, nós temos hoje o SUS, né, que é o sistema de saúde, o país da Europa, mas a precariedade é muito grande. Principalmente no interior. Né? Hoje, por exemplo, não estou fazendo política, né? Perguntando no teor da sua pergunta, Barreiros tem uma evolução muito grande na gestão de caminhos, assim como São José também, que é o lá, privam muito a saúde, investem muito na saúde, mas talvez a esfera federal, a esfera estadual não consegue implementar esse trabalho, porque no caso, vou citar esse caso que eu digo, se nós tivéssemos um internamento pediátrico, se nós tivéssemos um profissional da área da pediatria, se nós tivéssemos mais recursos, justamente federal, para que apoiasse o município, talvez o desejo poderia ser um pouco diferente, viu? Porque a mãe também sofre na rede pública para ter uma assistência com a gente sabe que todo lugar é assim, embora haja, como eu disse muito bem, uma melhora muito grande na gestão atual do município, mas a precariedade é grande. Então talvez esse circuito, se fosse mais fechado, não estou para julgar a mãe também, dizer que procurou, mas talvez uma procura precoce de atendimento, uma cobertura melhor da atenção básica, uma assistência hospitalar, onde, como o amigo disse, com mais estrutura, poderia melhorar não só o caso específico dessa criança, mas de modo geral.
Então, realmente, eu acredito que a precariedade do sistema coloca nós, profissionais da saúde, que vamos para o interior, em situações muito delicadas que nós não conseguimos ofertar aquela conduta necessária pela infelicidade de falta de determinados equipamentos. Isso prejudica. Agora, veja a sensibilidade e a sinceridade do doutor, que é o profissional da saúde, como acontece com os policiais militares, que precisam também de coletes, precisam de equipamentos, viaturas equipadas, equipamentos, de estrutura de sede equipados. O doutor está sendo sincero e fala que, na verdade, ele sente na pele como profissional de saúde atuando no setor público. Doutor, a gente já falou sobre essa questão. O caso daqui trouxe à tona um momento muito sério, né? Que é a questão do atendimento as famílias já ficam vulneráveis ao seu colaborador em alguma situação. O caso da vida, além de ter afetado sinceramente a sua vida profissional, pessoal, familiar, a gente vê que poderia ter sido resolvido de outra forma, ou poderia de alguma forma ter sido mais rápido essa decisão agora da polícia. Sim, é igual eu estou falando, a gente ficou muito tenso, né? Porque, mas eu entendi muito também a posição do Teatro, como o falava, pela questão de que mostrasse para a família, mostrasse para a sociedade a transparência da investigação do jurídico, né? Através do judiciário, vamos dizer assim, né? da polícia civil, investigações, para que, quando saísse uma decisão, mesmo que fosse longa, saísse justa e correta para os dois lados, entendeu? Mas concordo com o amigo que foi mais de um ano para que nós chegássemos a essa decisão final, talvez e também o amigo sabe, como eu vejo no interior, o delegado também não tinha só esse caso, a gente tem que ter leis, muitos homicídios, muito fundo, muita coisa, então às vezes a boa vontade do delegado, o trâmite também judiciário, precisava criar documentações para requisitos, mais, a perícia informal que tinha que ser feita em cima de documentações. Então eu acho assim, demorou, poderia ser mais rápido, poderia tanto para a família como para mim, que também pode ser uma precariedade. E aí o judiciário não tem muita ciência, mas ele fica o delegado também tem algumas dificuldades para isso. A gente acompanhou esse caso desde o início, desde o dia do óbito da criança, acompanhou as investigações, acompanhamos, entrevistamos o doutor Marcelo, foi um dos primeiros canais de divulgação. Ele nos escutou de uma certa forma e nos atendeu da melhor forma possível. O senhor fez o seu melhor do que Sim. Eu fiz porque, no caso especificamente do pequeno Davi, eu fui o médico que nem interviu na criança. Eu fui o médico que olhou os exames. É uma coisa assim, tudo que eu fui para trazer nomes de médico a esse processo que já se encerrou. Mas para o amigo ter ciência e a preocupação também, que às vezes não conheça na íntegra da situação, mas antes desses exames chegar para me ver, 3 médicos atenderam essa criança. 2 médicos apenas medicaram, apenas medicaram com sintomáticos, vamos ser bem sinceros. O terceiro médico produziu antibiótico terapia, entrou com exames complementares, mas não olhou esses exames depois, porque o sistema SUS, no outro dia já é o médico seguinte, e eu não estou aqui para levantar confetes a minha pessoa, mas a população de Barreiro sabe que eu sempre sou um médico disposto a olhar exames do todo mundo, apoiar tudo, então eu entendo a precariedade da região e às vezes a carência do médico é até um atendimento mais tranquilo. Eu sempre gostei de atender de forma bem tranquila e calma, como nós estamos tendo esse diálogo aqui. E eu olhei os exames que foi discutido, que não foi eu quem solicitei. Os exames hoje, a perícia informal, médicos, especialistas, conforme tudo aquilo que eu disse. É um exame normais. Ninguém está dizendo que o Davi não tinha nada. O delegado com muita propriedade. Padrão, que é muito propriedade, isso está na literatura do pediatria, o delegado teve ciência, documentos já com revisão literária de profissionais que a antibiótico terapia, ou você muda a escolha, ou você dobra a dose de tratar com medicamento, isso comum em toda a área. Eu simplesmente orientei, se eu forma de ter ciência, se eu achasse que o menino não tivesse nada, tivesse dito para a mãe, o seu filho não tem nada, eu mandava parar com a medicação e não tomava mais nada. Muito pelo contrário, eu orientei, dobre a dose da medicação, entra com um remédio que eu gosto muito para poder ajudar no tratamento, que o delegado desconhece muita propriedade, que não é um remédio que influenciaria na conduta. E os exames não são eu que sou produzindo, a justiça não toma os exames da inocente. O que me deixa triste, Renata, é essa questão. Por exemplo, o raio-x na época, tirar uma foto de cabeça para baixo, mostrar a barriga da criança.
E as pessoas que não têm entendimento, que eu reconheço que não são profissionais de saúde e têm obrigação disso, viram aquela barriga branca da criança e acharam que era um pulmão, acharam que era uma terapia bizarra. Profissionais também que foram questionados, mas que na época da justiça, na íntegra do processo, o profissional que viu falou que o raio-x no exame estava bizarro, como a própria mãe chegou a citar que profissionais disseram que a criança estava sofrendo de absurdo, ele passou, Renato, 12 horas após o meu atendimento, ele teve uma consulta com uma pediatra particular, seu consultório. A pediatra avaliou a medicação que eu fiz e não concordou com a conduta minha de dobrar a medicação e entrou com outro medicamento novo, diferente, mas não encaminhou a criança para o hospital, não transferiu, recomendou que a mãe voltasse para a criança para casa, porque ela entendeu que o tratamento poderia ser feito na nível domiciliar. Aí eu pergunto para um amigo, você acha que se você vai a um especialista, ele vê uma gravidade do exame, ele manda você para casa, eu te recomendo ao hospital. A doutora Marilúcia, muito atenciosa, várias vezes eu já peguei encaminhamento dela, que ela pede para que a gente pegue ou transfira a criança imediatamente. Ela não teve essa força do tempo, ela tem diário. Veja, amigo, então essa é um pouco da minha tristeza como subtudo, que eu fui pegado como aquele para ser o bode expiatório. Ia falar isso, né? O senhor culpa alguém? Eu não culpo ninguém, porque seria leviano da minha parte fazer isso. Eu apenas prefiro rever, porque eu fui, como dizer, condenado antecipadamente por algo que eu não fiz. Né? Hoje eu acho que o pequeno Davi teve uma doença que se arrastou desde a atenção básica, né? Foi ao hospital, como eu disse para você, à procura de um socorro, foram dados tratamentos que, no contexto geral, para o amigo entender, o médico que atendeu ele antes de mim, quando solicitou o raio-x, os exames de sangue, ele estava febril, ele poderia ter transferido para o regional de farmácia, não sei qual foi o acordo dele entre o mãe e médico, mas ajudaram em fazer o tratamento no domicílio e fazer essa medicação em casa, no domicílio. Eu muitas vezes, quando eu pego uma criança nessa situação, eu converso com os pais, olha, pai, tem uma infecção aqui, não quer transferir, para a gente transferir, a gente não tem o exame laboratorial no hospital, prefere fazer em casa, traz para mim, meu WhatsApp é esse, manda para mim. Então, ou seja, talvez é o que eu estou dizendo para o amigo, que o dia anterior que foi atendido a mim, se tivesse sido transferido ao regional de farmácia, mudaria o contexto da história, quer dizer que o pequeno Davi não faleceria, não posso dizer isso, mas talvez o desfecho seria diferente do que aconteceu em São Pedro Barreiros, porque houve seu atendimento inicial, a criança estava febril, houve a solicitação de exames para que fosse feito a nível de município, não no hospital, porque não acontecia isso. Então, o raio-x talvez o médico não pediu, como sei lá, para o critério, e inclusive o raio-x eu solicitei que a mãe pediu para ver. Então, assim, é muito difícil de eu culpar alguém, culpar o sistema também, não sei, porque hoje é assim que funciona. Talvez futuramente vamos ter uma melhora na nossa saúde pública que possa mudar essa visão. Em algum momento eu duvidou da justiça, confia na justiça ainda. Sempre confiei na justiça, sempre confiei no judiciário. Eu sempre fui aquele cara que sempre colocou na verdade, sempre acreditou no sistema judiciário do Brasil. Mas algumas pessoas criticam. Eu só fiquei descrente, como eu disse para mim, com o julgamento da mídia, não da mídia honesta, íntegra como a sua, como a outras rádios de Barreiros, principalmente, do Globo, do Pedrógão, São José, e tem mais outros, sempre mostram um caráter íntegro como você. Mas da justiça não. Eu não tenho, sabe, eu acredito sempre na justiça e eu sempre disse, Renato, se você falar comigo daqui 10 anos, você vai escutar sempre a mesma versão e a mesma história. Quem doutrina da verdade fala na frente do juiz, fala que a história não faz tudo. Então o judiciário nosso ele é muito transparente quando ele vê a verdade, como aconteceu com o doutor Thiago. Então, nesse quesito especial, não tenho muito pelo contrário, eu tenho muito a agradecer, né, o judiciário de Barreiros, principalmente que hoje eu sei que se uma mãe procurar o delegado de atos, se uma mãe procurar o procurador, ela vai ser muito bem atendida, vai ser muito bem assistida, vai ser muito bem investigada, e isso é bom. As coisas não podem ficar obscuras, as coisas têm que ser transparentes. Como é que está aí, doutor Marcelo, após todo esse processo, amadurecer, você viu a cirurgia, experiência para si continuar? Olha, a gente vê que precisa de um motivador. Toda a profissão precisa de eu não vou mentir para você, não, Renato. Isso me deu um pouco de medo do serviço de urgência. Hoje eu faço uma dermatologia cirúrgica, eu estou procurando um anseio particular.
nem fiz muita divulgação de mídia do meu consultório que eu estou atendendo agora, porque eu saberia que poderia ter um pré-julgamento por parte de pessoas que não entendem o que aconteceu. Mas qual é o medo, Marcelo? O medo é que você fica marcado por determinadas pessoas que não entendem. O amigo tem uma noção, o amigo lembra, posteriormente à morte da criança, teve uma morte de uma adolescente em Barreiros também. Que eu a atendi, eu a transferi para o meu Helder, eu mandei o médico junto com ela, eu assistenciei ela, sendo que ela estava sendo atendida por outros médicos anterior, e ela veio a óbito em Palmares, perdão, em São Helder, em Recife, e naquela época a mídia também chegou quase a querer me condenar por uma coisa que um paciente que eu simplesmente atendi, segui toda a correta princípio, e a família depois teve ciência disso e entendeu. Mas antes desse... Conversei inclusive com a família. Isso, aí, mas como você fica marcado por parte da sociedade nisso, muitos médicos hoje, me perdoe, não vou militar contra nada, como somos humanos, nós acertamos e errando, eles erram e não são julgados. O doutor Marcelo não pode errar mais, entendeu? Inclusive, o complemento acompanhou. Sim, é conselho, acompanha. A organização, e com certeza fiscaliza o trabalho e orienta em muitas regras e leis na questão do trabalho da medicina apropriadamente. Agora, doutor, a gente sabe também que o seu papel como profissional, a gente acompanhou tudo isso e eu tenho certeza que o senhor vai continuar sua luta incessante aí para a melhor saúde no país, onde atuar. É isso que a gente está aqui. A gente recebeu na época as denúncias, nós levamos o caso à polícia, toda a imprensa acompanhou e nós até hoje ficamos, vamos dizer assim, no pé da justiça para que pudesse mostrar a realidade dos fatos. O doutor Marcelo veio aqui até a capital, nos atendendo a nossa solicitação. Teve um probleminha ontem na live, pedimos desculpas, inclusive, por questões comerciais, mas o nosso programa continua firme e forte em causas sociais como essa. Agradecer imensamente pelas considerações finais para a gente possa. Pronto, Renato. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, que nunca me desamparou nesse momento. Eu sempre, um amigo me perguntou se eu sentia aliviado com a decisão da pessoa. Talvez a palavra não fosse aliviado. Eu sempre tive certeza da minha conduta. Mas eu senti feliz pelo centro da justiça direcionada. Deus do Senhor ligou para mim. Liguei para você, né? Quero também aqui, publicamente, agradecer você, né, por ter feito isso bem feito, né, que investigou, que tinha que ser investigado na época a denúncia. Em momento também me desamparou, em momento nenhum, me deu a chance de ouvir, me deu a chance de esclarecer, foi bem imparcial, foi bem justo, os dois lados. Quero agradecer você. Quero agradecer também esse momento de agradecimento a Carlinhos da Pedreira, o prefeito de Barreiros lá, e o doutor Pedro Paraíso, que é o presidente da CHS que trabalha lá, que não, no momento nenhum, desconfiado da minha comunidade, eu não tive julgamento deles. No momento nenhum foi pedido a minha demissão, no momento nenhum foi pedido esse julgamento, eu me desliguei por segurança, por isso para mim, por ameaças, mas fui muito bem aceito pelo prefeito, porque eles conheciam a minha história na região. Peolage, então, nem se fala. Peolage, o prefeito, além de amigo tudo, ele não quis nem ver a reportagem, já automaticamente confiando no médico que trabalha com ele há 7 anos, né? Os profissionais da saúde, né? Os enfermeiros, os motoristas, os vigias, os serviços gerais, os cozinheiros que sempre se prontificaram a ficar do meu lado, né? Muito mesmo, assim, acreditando que eu já atendia no Instituto da Saúde aqui nesse sentido. Também agradecer muito a população de modo geral lá, eu tive muito apoio do FAND, o menino lá do transporte da cidade. Forte abraço do FAND. O Henrique, diretor do hospital, me deu muito apoio também. Forte abraço. Deu muito apoio. Milaine, que é uma menina que acredito que o amigo vai conhecer, que é oficial de justiça lá em São José da Coroa Grande, em Palmares. Foi uma pessoa brilhante que me ajudou muito nesse também processo, junto com o Fernando da ONG Mais Saúde, junto com o Júlio Vesa, que sabe que conhece lá em São José. Fernando, forte abraço para você também. Que faleceu, entendeu? Então seria assim, isso me deu forças para ficar. Peço até perdão para algumas pessoas que eu posso ter esquecido, porque tem tanto nome para agradecer, tem tanta pessoa para louvar nesse sentido que. Mas hoje o agradecimento seria mesmo a Deus e a minha consideração final é o seguinte: estou em Barreiros, estou no São José da Coroa Grande, sou o mesmo Marcelo lá, que todo mundo precisar, de olhar um exame, de atender um filho, vou estar lá, vou estar à disposição da população, vou estar à disposição dos colegas de trabalho, né? Eu falo muito que a classe médica também é complicada, né? Elas às vezes era um pouco desligada. Eu não sou assim, eu tive apoio também da classe médica muito lá. O amigo Alan Calil me ajudou muito, o doutor Einstein me ajudou muito, o Luiz Walter também, o médico, foi do conjunto comigo, participou dos atendimentos lá com a criança no dia. Luiz Antônio, então seja, muita gente. Mas hoje é mais agradecimento mesmo, felicidade, alívio no peito, saber que nossa justiça funciona.
Gente, conforme está mostrando na tela, a gente mostra para vocês aí já a decisão do arquivamento. O delegado já falou da questão do arquivamento, solicitou ao Ministério Público, depois o Júlio César acabou tendo a legítima estipulada com marca, arquivou o procedimento e agora seguiu para as mãos do juiz Rodrigo Caldas. Essa decisão dele, ele segue um padrão de aceitar as opiniões do delegado, todo o processo, juntamente com o promotor, sim ou não, ou seguir mais diligência. Mas, de qualquer forma, duas organizações de investigação deram como arquivamento. Então, provavelmente, a gente já saiba o resultado dessa situação. Aproveitando o momento, tivemos doutor Marcelo, com todo esse procedimento que foi tomado desde o momento do atendimento, eu tive um mal-estar muito forte, uma reunião da OAB, inclusive uma membro da OAB me socorreu, e olha quem me atendeu, o doutor Marcelo, lá pronto e sempre alerta, me atendeu, e eu fui muito bem tratado, agradecer ao prefeito Teolado, foi um momento daquele momento foi difícil, a pressão foi muito alta, né? Mas de qualquer forma o doutor Marcelo me atendeu. Se fosse outro, dizer não, o blogueiro que falou do caso, vamos não. Então não funciona assim, gente. Uma imprensa séria, ela vai através dos fatos, não profunda as coisas, não usa a política para os bens pessoais e intelectuais, e dessa forma a gente agradece a todo mundo que denuncia, que manda demandas para a gente analisa, temos um corpo jurídico, um grupo de advogados que avalia tudo que vai para o ar, e dessa forma a gente vai trabalhando. Sim. E as pessoas, quando mandam uma denúncia para a gente, olha, não esperem o chefe Renato recuar, ele vai até o fim. Isso é uma marca toda, que todo mundo conhece a credibilidade do programa Dialogando, mais de 500 personalidades já estiveram nessa bancada, e a gente não vai estar brincando com uma coisa tão séria que é saúde e também comunicação. Forte abraço para você, fique com Deus e a gente vai seguindo aqui nosso trabalho. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Renato. Eu que agradeço, sucesso na sua produção e tudo. Tá? E pegar o último adelozinho, mandar um beijo, um abraço para minha família também, minha esposa, meus dois meninos, que também nunca me abandonaram também nesse momento difícil também, sempre acreditando que sempre a família, né? A família. Tá bom? Obrigado. Gente, ó, muito bom conversar com o Dr. Marcelo, a gente sente um alívio bom, porque a gente sabe da dor da família, mas como eu disse, foi prudência ou fatalidade. E aí a gente já viu aonde chegou esse caso. E a justiça trabalhou muito para chegar a esse resultado. Muito obrigado, fiquem com Deus.